Então, uma boa tarde, pessoal. Então, para essa semana eu vou fazer uma aula um pouquinho mais curta, tá? Eu tinha pensado em juntar os dois assuntos para fazer essa semana, mas como a câmera é escura, ainda tem um pessoal que não entregou e ainda tem pessoas que vão fazer ainda. Então, eu resolvi não colocar o assunto câmera escura para essa semana. Tá? Então a gente vai falar apenas sobre sobre as sombras. Tá? Então a gente vai falar essa semana sobre sombras, sobre os cálculos, vamos dizer assim. Então, e os cálculos que inclui a câmera escura, a gente vai deixar para a aula da próxima semana. Então vai ser uma aula bem tranquilinha. Então, antes de a gente falar de cálculo de sombra e de como que funciona, envolvendo a propagação retilínea da luz, a gente precisa falar um pouquinho sobre semelhança de triângulos. Tá? Então, quando a gente tem triângulos que apresentam o mesmo ângulo, tá? Triângulos semelhantes, mesmo de tamanhos diferentes, tá? A gente consegue calcular a proporção entre as medidas. Tá? Isso já foi uma das primeiras pessoas a calcular, fazer cálculo usando sombra e semelhança de triângulos foi, se não me engano, Tales de Mileto, que ele precisava medir a altura das pirâmides. Eu não sei se isso é uma lenda ou se é verdade, mas eu vou me atentar mostrar mais ou menos como que é a coisa pronta já, tá? Já que esse negócio de triângulos e ângulos é coisa de matemática. Então, eu vou usar o que a gente vai precisar na física, certo? E depois, se alguém se interessar, ou procura o professor de matemática, depois também a gente pode voltar quando voltarmos às aulas presenciais, a gente mostra mais com calma isso. Tá? Então, quando a gente tem um triângulo retângulo, certo? Ou seja, ou qualquer triângulo também vale, mas que ele tem os mesmos ângulos, a gente diz que Tales, tipo assim, ele fez um traço paralelo, certo? O que a gente tem aqui? Se eu tenho dois triângulos semelhantes, esses triângulos eles são de tamanhos diferentes, mas a gente vê que aqui, esse ângulo aqui é exatamente igual, dá para ver que ele está um dentro do outro. Esse ângulo aqui em cima é exatamente igual a esse, e aqui tem um ângulo de 90, ou seja, os ângulos internos são iguais, certo? Dos dois triângulos. Se os dois ângulos são iguais, então o que a gente pode fazer? Que as medidas que eu tenho aqui, ó, essa medida aqui eu chamei de H e essa aqui de S, que é essa grandona aqui, chamei de propósito já para a gente usar na própria fórmula lá na frente, elas também são proporcionais. Tá? Então eu vou colocar desenhar o mesmo triângulo aqui do ladinho aqui, ó. Tá? É o mesmo triângulo preto, só que agora coloquei do lado aqui. Então a gente tem essa altura H aqui e essa altura H minúsculo aqui, o Hzinho, Hzão, Hzinho. E esse S aqui, que é essa medida que vai daqui até aqui, é esse Szinho, S minúsculo aqui. Certo? Então essas medidas elas são proporcionais. Proporcionais quanto? A gente pode dizer que a razão entre elas, ou seja, o H, os dois Hs aqui, essa altura e essa altura, certo? A divisão dos dois é proporcional a os dois S, o Szão e o Szinho, ou seja, Hzão, Hzinho, Szão, Szinho. Tá? Em alguns livros eles aparecem assim, H e H', S e S', com um apóstrofozinho aqui. Tá? Mas o que interessa pra gente é o que é? É onde elas estão aqui. Tá? Eu coloquei o H e o S de propósito. Por quê? Porque como a gente física a gente vai usar com essa semelhança de triângulos para a gente tratar como como a luz ela se propaga em linha reta, e mais precisamente da sombra. Então eu coloquei aqui, ó, esse H como altura, os dois aqui, e o S a gente vai chamar de sombra. Por isso que eu coloquei o H e o S, até para facilitar o que a gente vai calcular. A gente vai ter que imaginar o seguinte agora aqui. Isso aqui seria algum objeto que eu vou colocar aqui, e aqui um outro objeto. Se tiver de Sol, certo? O Sol estiver aqui, a gente pode dizer assim que o raio vai sair aqui, o outro ele vai sair com um ângulo diferente. Só que como o Sol ele está muito longe, muito mesmo, o que significa? Que esses raios de luz que vão chegar aqui nesse objeto e aqui nesse objeto, pela distância do Sol, a gente vai assumir que eles são paralelos. Ou seja, se
Se eu tenho um objeto aqui, um outro objeto aqui, e eu tiver um raio de sol aqui, a gente vai considerar que ele vai formar com o chão aqui, ó, o mesmo ângulo. Se ele vai formar com o chão o mesmo ângulo, então os dois triângulos eles serão semelhantes. E eu posso utilizar essa fórmula aqui sem problema. Ok? Então, para a gente explicar melhor, vamos colocar assim. Imaginar que agora aqui tá, acho que dá para entender até melhor. Com um exemplo já de cálculo. Então eu tenho assim, um prédio, ele projeta no solo uma sombra de 70 metros. Então, um dia de sol, eu tenho um prédio aqui, o sol está lá em cima, ele vai bater aqui, vai bloquear os raios que vêm desse lado, e aqui vai formar uma sombra. Facilmente medível, porque ela vai estar no chão, né? Eu consigo medir essa sombra, ela tem 70 metros. E no mesmo instante, certo? Um poste de 5 metros de altura, tá? Ele projeta no solo uma sombra de 2 metros. E eu quero saber qual a altura do prédio. Como a gente sabe de proporção, tá? Então assim, o que a gente tem aqui? Como o Sol, e só funciona aqui no mesmo instante, porque se eles estiverem em horários diferentes, eu tenho que medir na mesma hora. A sombra vai mudar aqui, porque os raios aqui, o Sol, por exemplo, se está aqui meio-dia, quanto mais a pino tiver o Sol, mais essa sombra diminui. E na mesma hora essa aqui também diminui. Então tem que ser os dois na mesma hora para que o ângulo de incidência aqui, o ângulo que vai formar com o chão aqui, ou esse ângulo aqui, seja igual. Então se ele não é na mesma hora, não tem como eu saber se não é igual. Certo? E esse poste tem 5 metros, eu sei que essa sombra tem 2, eu sei que essa sombra tem 70, eu quero saber qual a altura do prédio. A gente viu lá no exercício anterior, já coloquei então ali, ó, a altura maior sobre a altura menor é igual a sombra maior dividido pela sombra menor. É só a gente colocar os valores, então. A sombra maior a gente quer saber, então é o x. Sombra maior não, a altura maior é o x que eu quero saber. A altura menor é o tamanho do poste, certo? A sombra maior, o S maiúsculo, é a sombra do prédio, que é 70. E a sombra do menor aqui, do triângulo menor, que é 2 metros. Aí é só regra de 3, ou seja, 5 vezes 70 dividido por 2. 70 vezes 2 dá 140 dividido por 2. 70 vezes 5, não vezes 2. 70 vezes 5 dividido por 2 dá 175 metros. Então eu achei o valor do prédio sem precisar medir ele. Ok? Então, é um cálculo bem simples, agora só aplicação de regra de 3, é só entender como funciona. A maioria dessas questões cai em vestibular, eu achei um monte já dessas daí, tá, de semelhança de triângulo, não só em física, mas em matemática também. Mas ela prova que a luz ela se propaga em linha reta, certo? Então para essa semana eu vou deixar, a gente vai parar só nessa parte de semelhança de triângulos aqui, de sombra, tá? Para a próxima semana a gente vai, a fórmula é bem parecida, por isso que eu ia utilizar ainda a mesma aula. A gente vai calcular as medidas da câmera escura, tá? Que vocês estão fazendo lá. Acredito que teve bastante gente que já me entregou e funcionou bem. Espero que o pessoal tenha conseguido ver realmente que o objeto ele fica de cabeça para baixo, que consegue focar, que a luz, a explicação que vocês me deram, espero que vocês também tenham entendido. Ok? Então, eu vou deixar lá também no sala de aula lá, acho que 2 ou 3 exercíciozinhos, eu não lembro agora a tabelinha lá que eu fiz lá, mas também não vai ser muito, para ser uma semana mais tranquila também. E para quem não fez ainda a câmera escura, tá? Façam e não esqueçam de postar o videozinho lá no Google Sala de Aula, tá? Fizeram já dos vários modelos, vários tipos, explicações das várias mais maneiras. Tem pessoas que fez uma apresentação explicando até mostrando como que fazer, certo? Tudo está sendo válido. Aí, o objetivo do trabalho é vocês enxergarem o como que ele funciona, certo? Que seria mais fácil eu explicar aqui para vocês, mas tipo assim, não teria... ver na prática fica mais fácil, beleza? Tá? Então, hoje nós vamos fazer uma aulinha mais tranquilinha,
tá? Não esqueça então de fazer as outras atividades que estão lá tem muitos alunos ainda que não fizeram. Eu deixei desde a atividade 8, se não me engano. Eu deixei sem. Não tô postando mais o gabarito aqui. Até para dar mais uma chance para vocês fazerem. Então, quem ainda está com atividade em atraso, procure lá dar uma olhadinha e faz lá, certo? Desde da 8 até daqui para frente eu não vou postar mais o gabarito aqui, tá? Então, podem fazer quantas vezes quiserem, até eu vou mostrando onde é que está errado, tá? Certo? E tenham uma boa semana, ok? Uma boa tarde, estou gravando esse vídeo à tarde, uma boa tarde, uma boa semana e vamos ficando por aqui. Tchau, tchau.